Senhor Deus, mais uma vez eu levanto a minha voz em oração e súplicas a Ti. Senhor, eu estou agradecido a Ti por este pequeno grupo que se encontra juntos aqui neste lugar, reunidos em torno de Tua Palavra. Senhor, eu sei que eles não vieram aqui para me ver e nem me ouvir. Eles vieram aqui para ver o Senhor, ouvir o Senhor falar. Ó Deus, estamos tão agradecidos por isto, porque em verdade, Senhor, tudo isto revela a Sua graça, o amor de Deus para com cada um de nós, que tem nos concedido, Senhor, esse tremendo momento, uma hora como esta, aonde nós se ajuntamos, este pequeno grupo de pessoas, que na verdade são famintos e sedentos por Ti. Que o Senhor possa nos satisfazer a nossa fome, saciar a nossa sede, e podemos sair daqui melhor do que entramos, melhores cristãos, melhores filhos, Senhor, pessoas completamente entusiasmadas pelo Teu Espírito Santo, com os nossos corações ardendo e queimando, Senhor, com essa chama, este fogo que é o amor divino. Pai, dê-nos a Tua palavra. Há um pequeno grupo que quer Te ouvir. Fala conosco mais uma vez, Senhor, e assim nós ficaremos contentes, satisfeitos. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, é que nós Te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Outra vez, aqueles que estão conosco, conectados na internet, Deus abençoe também. Amém. Nós vamos pôr de pé, por favor, e vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel. Samuel, capítulo 12. Leremos 3 versículos. Todos acharam? Amém? Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo, quanto me dissestes, e pus sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai diante de vós, e já envelheci e encaneci, e eis que meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. A quem tomei o boi? A quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem tenho oprimido e de cuja mão tenho tomado presente e com ele encobri os meus olhos? E vou-lo restituirei. Então disseram: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. Que o Senhor abençoe a sua palavra
e acrescente as bênçãos dela em nossas vidas, em prudência, em discernimento, em sabedoria, em conhecimento e em revelação, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis se assentar, irmãos, por favor. Eu quero tomar essa pequena palavra, defraudei. Defraudei. Não defraudei a ninguém. Não defraudei a ninguém. Agora, esta palavra defraudei, ou defraude, ela tem várias maneiras de ser aplicada. Várias formas que uma pessoa pode defraudar a outra pessoa, sem roubar os seus objetos, sem pegar as suas coisas, e ele pode defraudar aquela pessoa. Como? Tirando o direito de liberdade. Tirando o direito de ser uma pessoa livre. Tirando um direito que aquela pessoa tem de gozar a sua liberdade, tanto no natural como no espiritual. E as pessoas, elas roubam isso das pessoas. É um direito. E nós não podemos fazer isso. Não defraudei ninguém. Não podemos oprimir ninguém. Ninguém foi feito para ser oprimido. Todo ser humano, ele foi feito para ser uma pessoa livre. E hoje nós vemos a maneira que as pessoas agem umas com as outras, que elas estão defraudando as pessoas. Eu me lembro que certa vez, no passado, um determinado sujeito, um determinado homem, uma determinada pessoa, ela foi determinada para entrar no mundo, para poder ajudar em prol das pessoas. E essa pessoa, ela tinha uma característica muito linda, bonita. A sua qualificação era perfeita. Ele era um verdadeiro ungido de Deus, o servo do Senhor. Quando ele entrou e começou a falar ao povo a respeito do direito que eles tinham, que eles possuíam,
para poder viver aquilo e ter liberdade daquilo. Então ele foi interrogado. Você vai ver isso em São Lucas, capítulo 3, o verso 10 até o 14. Olha, e a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? Vejam bem. E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem. Quem tiver alimento, que faça da mesma maneira. Chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhe disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós? Que faremos? E ele lhe disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Vejam bem. Agora você vai observar que essa é a maneira verdadeira, no natural, de todo ser humano com os seres humanos. Porque isso é aplicado na vida natural e também na vida espiritual. As duas coisas. E nós podemos observar, se você fazer um quadro baseado no que são as pessoas hoje, como elas atuam, como elas agem, como elas fazem. Ora, nós devemos ser as pessoas exemplos, entre os exemplos. Mombrana, ele fala na mensagem o sinal. Ele disse: ó Deus, deixe-me eu ser um exemplo entre os exemplos. Deixe-me eu ser um irmão para o meu irmão. Deixe-me eu ser um ministro entre os ministros. Ele voltou e disse: eu não consigo ser assim, Senhor. A não ser que o Senhor mude a minha natureza e eu nasça de novo. Não sou mais eu, sim o Senhor em mim. Isso deve ser para todos nós, no natural, baseado segundo a mensagem que nós já temos aprendido. Nós somos ensinados que o sinal, ele deve ser exposto e não imposto. Porque na verdade há uma diferença da palavra exposto e imposto. Porque expor é você viver aquilo que Deus disse para viver. Ou seja, é Ele vivendo em você. É impor, é você fazer com que aquelas pessoas tenham que viver aquilo que você vive.
Isso é errado. Eu aprendi isso há muitos anos atrás. Eu sei que quando eu comecei como um infante, um bebê. Eu sempre pensava e achava que as pessoas tinham que ser como eu, e agir como eu estava agindo. Mas depois eu compreendi, porque isso não é você. Quando se trata a respeito daquilo que nós cremos, a palavra de Deus é individual. É uma experiência que o indivíduo tem que ter, ele e Deus. Não baseado na sua vida, não na minha, não na vida da igreja, mas baseado na palavra. Entende? Então, isso toma os dois lados, o natural e o espiritual. Agora, jogando para o natural, você vai ver que nem todos fazem isto, natural. Hoje são poucas as pessoas que não deixam ser corrompida. Não deixa de maneira nenhuma ser manipulada. Dentro das suas repartições públicas, dentro dos seus empregos, dentro dos seus trabalhos, o serviço que eles estão desempenhando para o seu senhor, para o seu patrão, para o seu superior. Hoje são poucas pessoas que não deixam ser levada pelos interesses próprios. Hoje nós encontramos que são quase todas elas, começando de cima até chegar o mais baixo. Os próprios magistrados, as pessoas, eles deixam ser corrompidos para poder fazer a vontade daquele que o comanda. Por quê? Porque eles recebem ofertas de empregos melhores, oferta de salários, oferta de postos, oferta de posição, e até mesmo são manipulados através de afrontas pelos próprios patrões, os próprios senhores, que diz: se você não fazer isto, outro vai assumir o seu posto, outro vai assumir o seu cargo. E aí nós vemos essas pessoas, não, principalmente juízes, promotores, advogados, médicos, desembargadores e tudo mais, sendo corrompidos pelos seus governos. Porque se eles não fazerem, eles são desonerados dos cargos.
E com isso daí, eles estão defraudando alguém. Tanto o que está corrompendo, como aquele que é corrompido. E aquele que está sofrendo a consequência por aquele magistrado, que perde a liberdade, o direito que ele tem de ser livre, ser liberto. Você observou a forma que as pessoas estão defraudando hoje as pessoas? Estão roubando. E a palavra para nós é esta: não defraudeis ninguém. Não é eu que estou dizendo, é Deus que fala. Não defraudeis ninguém. Correto? São João, eu creio que é São João, ele dizendo aqui no capítulo 7, no verso 24, olha como aqui está dizendo, não João, né, mas eu acho que foi os próprios fariseus, ou foi João mesmo que disse, foi Jesus quem disse, né? Olha como Jesus disse: não julgueis segundo a aparência, mas pela reta justiça. Ele falando. Eu creio que uma pessoa que assume uma responsabilidade, não me importa o cargo que ela está assumindo e a repartição que ela está, ela deve ter hombridade, ela deve ter espinhaço, seja lá quem quer que for, seja um governador de país, seja um governador de estado, seja um governador de cidade, seja um governador de município, seja lá um empregado, seja lá quem quer que for, porque ser direito, e ser verdadeiro, e ser justo, isso não é feio. Isso é bonito. Isso é de qualidade. Isso é de caráter. Vejam. Mas hoje está tão difícil que as pessoas quase não conseguem. Quase não conseguem. Você pode ver que naqueles dias eles faziam assim. Se eles não fizessem assim, o nosso Senhor não estava dizendo isso para eles, porque ele estava falando para aqueles fariseus, para aqueles saduceus, para os príncipes dos sacerdotes. E ele estava dando esta palavra para eles: não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Agora, nós podemos ver que ninguém pode julgar ninguém. E se julgar, você tem que julgar baseado na palavra. Todas as leis, não me importa quem quer que seja, todas as leis, para ser justa e verdadeira, elas têm que ser tiradas da lei de Deus, é da palavra. Se ela não for um reflexo do que está escrito na palavra, essa lei não é uma verdadeira lei. E hoje nós vivemos um tempo, irmãos, tão terrível,
Hoje a mentira prevalece e a verdade anda tropeçando na rua. Entende? Cambaleando por causa da perversão. Maior hoje os pervertidos do que os verdadeiros. Muito mais o número de pervertidos. E parece que eles tomaram a frente e eles é que manda. Quantos inocentes estão pagando um preço por ser defraudados, por ser roubados os seus direitos daquilo que eles não devem. Agora as pessoas que têm comando, têm poder, têm domínio, têm governo, às vezes, que está sob o domínio de outras, elas deixam ser levados simplesmente pela aparência. Pela aparência. Se elas olhar para você e ver que você é uma pessoa de aparência, você tem tudo. Mas se olhar para você e ver que você não é uma pessoa muito aparente, eles pisam sobre você. E não sabem que a aparência é enganosa. A maneira de julgar um caso é como Jesus disse: é pela verdadeira justiça reta. E para isso você precisa ter no menos um pouquinho de um bom consenso do Espírito de Deus na sua vida, para você agir de acordo com a palavra e ser um homem, uma pessoa imparcial, e não tentar ser parcial. Você sabe que Deus não respeita a aparência de ninguém, para você tentar defraudar outras pessoas por causa da aparência de outros. Deus não respeita isso. Veja como Deus fala através do apóstolo São Paulo, aos Gálatas 2, verso 6, e também o Gálatas 6, verso 12. Veja como ele diz: e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenha sido no outro tempo, e não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Deus não aceita a aparência do homem. Quando você julga uma pessoa pela reta justiça, vamos dizer um juiz, ele se coloca em uma mesa, ali está o promotor de acusação, ali está o promotor, o outro promotor a favor do réu, ali estão as testemunhas, o jurado, e ali você vê aquele juiz, e as coisas são demonstradas, são manifestadas, são expressadas, o caso é revelado. E o promotor de acusação, o advogado oposto, entra ali e começa a condená-lo. De repente entra o advogado a favor do réu e mostra o outro lado. Aí vem o jurado para ver o que vai acontecer. E o juiz pende para o lado da aparência, porque a aparência não quer dizer só vestir bem, não quer ser você calçar bem, né? Você ter uma boa casa, ter um bom carro, não é isso somente. A aparência, isso quer dizer muito dinheiro, posição, mandado por alguém que está governando sobre ele.
E ali então, às vezes, ele é obrigado a puxar ao gatilho, ao lado, a favor do maiorais, que é errado, que é pervertido, e massacrar o pobre do pobre, do réu, que tem todo o direito de gozar a sua liberdade, ser livre, porque é diante da própria lei, a lei dá para ele esse direito, e no entanto eles pisam sobre a lei, para satisfazer os desejos dos magistrados, dos superiores. Vejam, e a lei não tem mais lei, a lei deixou de ser lei. Correto? Paulo fala ainda no verso 12, do verso capítulo 6: todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Esse é o lado espiritual. Agora, e o lado natural? Se você não fazer, eu te mato. Se você não fazer, você perde o seu cargo, eu ponho outro. Aí é onde entra, irmãos, e na verdade, caráter. Porque eu te digo a verdade, isso é a pura verdade. Um governo que é sem caráter, ele é satânico. Mas um governo de caráter, ele é qualificado, ele tem característica para governar. Porque caráter não é dom, caráter é vitória. Vejam, e eles defraudam as pessoas por causa disso. Defrauda as pessoas por causa disto. São Lucas capítulo 20, o verso 21. Veja a versão do nosso mestre. Se não fosse, eles nunca diriam isso, porque na verdade um fariseu daquele, um saduceu daquele, um príncipe daqueles sacerdotes, eles eram homens completamente instruídos, eles conheciam a lei, eles sabiam o que era certo e o que era errado. Agora vejam o que eles perguntaram para o nosso mestre. Perguntaram-lhe, dizendo: mestre, nós sabemos que falas e ensina bem e retamente, e que não considera a aparência de pessoas. Irmãos, por isso que todo verdadeiro ungido de Deus, todo verdadeiro ministro, ele não importa se aquilo fere ele, ou se fere qualquer, ou aquele ou aquela. O que ele quer saber é que ele tem que falar a verdade para o povo. E ainda que ele tem que pregar e falar contra ele próprio. E dizer: isso é para mim. Correto? Porque quem está falando é o Espírito de Deus. É Ele. Agora é isso que as pessoas não vê. Elas não vê isso. Elas não creiam nisto. Mas não me importa se ela creia ou não creia, mas é a palavra de Deus.
Os céus passam, com tudo o que há neles. O mundo passa, com tudo o que há nele. Mas as minhas palavras não hão de passar. Romanos 4, verso 3, ele disse: seja cada palavra do homem mentira, só a minha verdadeira. Isso nós devemos aprender uma lição como pais. Dentro de nossos lares, em todo lugar que andamos. Correto? Devemos sim. Porque na verdade Deus vai pedir conta de tudo. Esse defraudador, ele vai pagar um preço. Vai pagar um preço. Davi fala no Salmo 55, o verso 23. Ele disse: mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição, homens de sangue e de fraude. Vejam, não viverão a metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Que adianta você tentar contornar a sua situação aqui diante da população, diante das pessoas, diante do mundo, quando você sabe que diante de Deus você tem que você tem que pagar um preço. Nós estamos diante de um julgamento, e nós estamos sendo julgados. Você deve entender e compreender que você deve falar a verdade daquilo que você tem por dentro, não o que você pensa, imagina. Às vezes eu me ponho até a pensar no batismo, o batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. E sempre eu gosto de questionar as pessoas na hora de batizar, porque elas estão ali diante de um julgamento. E a sua confissão, hoje ela vai te julgar para a salvação, a sua confissão amanhã, ela vai te julgar para a perdição. E Deus nos manda que nós retenhamos firmemente a nossa confissão. Aí você vê essas pessoas vêm aqui para ser batizadas, e batizadas no nome do Senhor Jesus Cristo, e naquele momento, da hora que é o batismo, diz: não, eu vou fazer, eu faço. Depois que batiza, faz tudo o contrário, e não sabe que aquilo é um julgamento para ela. E quando você não faz aquilo que você disse que vai fazer, você está roubando a si mesmo o seu direito. Está defraudando. É um julgamento. Você está diante de um juiz, e esse juiz não sou eu, esse juiz é Deus. E ali você tem que ter uma direção do Espírito, não deixar Satanás minar, cruzar e entrar ali e fazer você fazer diferente. Porque pelas vossas palavras vós serão justificados, pelas vossas palavras vós serão condenados. Você já imaginou isso?
As pessoas pensam que ser batizados é um sistema do homem natural, é uma coisa comum. Não, não é bem assim não. Você está diante de um julgamento, de um jurado, e você está cometendo ali, você está fazendo ali algo que está ali traçando o seu destino. E nessa hora você tem que ter uma liderança do Espírito, crendo e confiando em Deus, e tomar a sua decisão e dizer: Senhor, me ajude. Ser sincero. E Ele ajuda. Ele tem me ajudado até aqui. Não a minha sinceridade, a sinceridade dEle. A mensagem, o rei rejeitado, parágrafo 82 até o 86, o profeta diz bem assim: quando o juiz incrédulo disse: este homem é um fraude, porque tirou o aparelho daquela criança e a fez atravessar a plataforma, e disse que estava curada, e mentiu, e fez uma coisa contrária às ordens do médico. Portanto, ele tem um caso de fraude contra si. Ele estava falando a respeito do irmão Coy. Era um pregador da cura divina. E aquele irmão foi levado uma criança ali com uns parafusos nas pernas, tinha acabado de sair do médico. E aí, enquanto aquele menino estava ali ouvindo o irmão Jacques Moore, né? Jacques Moore, não, irmão Coy, pregar, ele creu na sua cura. Quando ele creu na sua cura, a irmã Coy mandou ele tirar os ferros e andar. E ele saiu andando de um lado aqui da plataforma, mas quando ele chegou do meio para frente, ele caiu. Aí foi levado, os pais da criança pegou o irmão Coy e levou diante da justiça. E aí então o juiz estava condenando o irmão Coy, que era o pregador. Mas vejam bem, o senhor Coy levantou-se e disse: Senhor, eu resisto a essa afirmação. Deus curou o menino. E o juiz disse: perguntarei a qualquer homem nesse tribunal, o jurado, se essa afirmação poderia ser verdade, de que Deus poderia curar esse menino de um lado da plataforma e deixando doente do outro lado. Se essa afirmação puder ser provada pela Bíblia, então diga que o senhor Coy tem direito à sua afirmação. E um ministro levantou a mão e ele disse: Vossa Excelência, senhor, posso fazer a declaração? E o juiz disse: declare. E o ministro colocou-se de pé e disse: certa noite, um mar agitado, quando um pequeno barco estava para afundar, toda a esperança toda a esperança de serem salvos havia se extinguido. Eles viram Jesus, o Filho de Deus, vir andando na água. E um dos seus apóstolos, chamado Pedro, disse: se fores tu, Senhor, manda-me ir contigo sobre a água, e ter contigo sobre a água. E ele disse, o Senhor disse para o apóstolo Pedro: vem! E ele saiu do barco, Senhor, andando tão bem quanto Jesus vinha andando sobre as águas, andando sobre a água. Mas quando se assustou
Ele começou a afundar antes de chegar a Jesus. Ei, irmãos, é para isso que nós somos ensinados. É para dar uma bofetada, um soco na cara de Satanás, e não associar com ele para afundar o seu irmão, para colocar ele mais para dentro do buraco. Nós fomos ensinados, fomos instruídos, fomos levantados por Deus, é para amar uns aos outros e ajudar uns aos outros. É sermos irmãos, é sermos irmãs, é sermos amigos, é sermos companheiros. Mas para isso precisa de uma pecinha dentro de você, chamado Espírito Santo, liderança divina. Veja, irmãos, o juiz disse: o caso está encerrado. O profeta diz: precisamos da liderança do Espírito Santo, não homens intelectuais, cheio de conhecimento próprio, de teologia, astrologia, psicologia, cheio de credos, de dogmas, cheio de diplomas, cheio de bacharelados em suas paredes. Isso não tem nada a ver com as coisas de Deus. Isso é aparência. E nós, se o nosso mestre, o Senhor, não respeita, não reconhece a aparência, muito pior os seus filhos. Isso são lixos. Entende o que eu digo? Esta é a verdade, irmãos. Se no natural você deve ou não deve defraudar ninguém, quanto mais no espiritual, muito mais fino, muito mais melindroso. É uma linha. É como sempre eu tenho dito, é o profeta que fala isso, como esquiar no gelo. Ele disse: se você não sabe, não conhece o que é gelo, ele disse: não tente esquiar nele não, porque ele é cheio de camadas grossas e camadas finas. E é só quem entende de esquiar em gelo é que pode esquiar, porque ele sabe desviar das camadas finas. Ele conhece, ele é entendido. Porque se ele cair nas camadas finas, ele vai cair nas profundezas de águas profundas, geladas, debaixo da camada de gelo, e ele vai morrer. Assim também é isto, irmãos. Pregar a palavra de Deus, você tem que ser chamado por Deus, tem que ser ungido, tem que ter o Espírito Santo, tem que ter a experiência com Deus, como teve Moisés na sarça ardente. Tem que fazer uma visita ao Calvário e ver como ele é, antes de assumir isso, porque senão você vai ser esse tipo de sujeito parcial, uma mensagem de pomposidade, que não pode ferir A e nem B, não pode levar a igreja a curar o rosto. Não é bem assim. As coisas, elas são sérias.
Toda a Escritura, ela é inspirada. Não é verdade, gente? Toda a Escritura, ela é inspirada. A mensagem de Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3, parágrafo 15 e 16. Não existe nenhum outro pedaço de literatura, em parte alguma, que possa fazer aquilo. Matematicamente e geograficamente. E de todos os modos, não há nenhum livro na Bíblia escrito como a Bíblia, ou melhor, não há nenhum livro no mundo escrito como a Bíblia. Não há nada. As pneumáticas da Bíblia estão perfeitamente em harmonia. Até mesmo os capítulos e pontuação e tudo. Ela é perfeita. Nenhum outro livro é igual. Você não pode ler um capítulo sem uma fraude. Não, mas não existe nenhum fraude em toda a Bíblia. Aleluia. E foi escrita por muitas pessoas. E centenas e centenas e centenas de anos. Separados, não conhecendo um pedaço. Você vê que não era homem, não era os seres humanos, era Deus. Um escreveu aqui, outro ali. Quando tudo isso foi reunido, aquilo formou a Bíblia de Deus. E nenhuma contradiz o outro. Nenhum. Nem matemáticas e geografia. Qualquer coisa na Bíblia. Tudo pneumáticas. Tudo funciona perfeitamente juntos. Se aquilo não é inspirado, eu não sei o que você chamará de inspiração. Ei, irmãos, estou tão feliz pela bendita e velha Bíblia. Fique com a palavra de Deus. Não vai contra ela por nada. Mantenha-se firme. O que você precisa é do autor dela. Diga: Senhor, eu quero uma matança na minha vida. Eu quero uma mudança de natureza. Eu quero a sua vida vivendo dentro de mim. Eu quero o seu Espírito, Senhor, para vivificar essa palavra no meu ser. Porque eu anseio, eu desejo, eu quero essa palavra materializada na minha vida. Ela é o meu pão, ela é a minha água, ela é o rio da vida. É verdade. Você deve fazer assim, meu irmão, minha irmã. Esquecer as coisas que para trás ficam, os embaraços, o pecado. Deixa de olhar a fraqueza da irmã, do irmão. Deixa de olhar para a igreja. Deixa de olhar para isso. Olhe para a palavra. Seu irmão é um fracassado, sua irmã é uma fracassada, a igreja é uma fracassada, seu pastor é um fracassado, mas a palavra de Deus não. A palavra é ungida, ela é uma unção, é Cristo. Quando você toma essa palavra, você está seguro. Você não importa o que vai, o que vem, o que naufraga, o que flutua.
Você não importa, você é um cristão, você é nascido de novo, você está a caminho à glória. Você não importa se tem que pedir água ou não para beber, passando sede, ou se tem que pedir pão ou não para comer. Você não importa se eles vão sorrir de você, se vão criticar, se vão para zombar de você. Você não importa com isso. Você é um cristão, uma nova criatura que está a caminho à glória. É a Bíblia, é a palavra. Alguns deles disseram: é você católico? Protestante? Eu disse: nenhum dos dois, eu creio na Bíblia. Isto é certo, eu creio na Bíblia e estou feliz por ainda termos a liberdade de pregar isso nessa nação. Isso é maravilhoso. Veja, irmãos, nosso tempo já foi. Eu tinha algumas coisinhas aqui. Então, meu irmão ou irmã, creia na Bíblia. Ela é Deus, ela é Cristo, é o Espírito Santo na sua vida, é a palavra. Eu vou ler só isso aqui para nós encerrar. É a mensagem: Cristo é revelado em sua própria palavra. Parágrafo 98, o profeta diz bem assim: agora observemos então. Isto faz com que ela seja um livro de Deus e não um livro do homem. Se ela fosse do homem, agora vamos olhar como ela expressa a si própria. Veja como ela expõe o pecado do homem que a escreveu. Observe o homem que viveu em seu dia. Por exemplo, Abraão, ele foi chamado de o pai da fé. Observem como crê você que Abraão teria escrito este livro sobre si mesmo, acerca de sua própria covardia? Como pensa você que ele teria escrito aquilo? Que ele mentiu para o rei naquela manhã e disse que era a sua irmã quando era sua esposa? Teria escrito nela os atos covardes que ele havia feito? Certamente nunca teria feito isto. Ele nunca faria isto. Não era ele que estava escrevendo, era Deus. E Jacó, em suas fraudes, roubo. Jacó era um pequeno enganador. Teria um homem, um hebreu, escrevendo sobre o seu irmão hebreu, que nele todo aquele Israel que foi chamado, ousaria ele escrever os fraudes do próprio pai de toda a nação? De Jacó vieram os patriarcas, dos patriarcas vieram as tribos, e a pedra fundamental de tudo isto, e a Bíblia o expõe como um enganador. Não é isto correto? Crê você que um homem escreveria aquilo? Não, Senhor. Se eles, irmãos, eles fazem prejudicar o seu semelhante, o seu próximo, para não prejudicar eles mesmos, eles fazem isso hoje. Você imaginou colocar um pobre homem, ou uma pessoa, seja lá quem for, na cadeia, para pagar uma pena que ele nunca fez, e passar lá 10, 12, 30, 40 anos, simplesmente para satisfazer um desejo da carne, prazeres momentâneos, por ter um espírito de avarentos? Você acha que eles iam escrever isso contra eles? Nunca. Mas aqui não era o homem.
E aquele homem escrevendo a respeito do maior rei que eles alguma vez já tiveram aqui na terra, e ele era um rei coroado, Davi, quando cometeu adultério, escreveria aquele judeu sobre o seu mais nobre rei, sendo um adúltero. Temos na história como George Washington, que nunca disse uma mentira e coisa assim, e chamamos isso de história. Porém, este é um homem, uma Bíblia chama Davi de adúltero, e ele era o rei de Israel, um adúltero, que era para ser o filho, Jesus, para ser o filho de Davi, a própria pedra principal. E seu pai, de acordo com a carne, era um adúltero. Os judeus nunca escreveriam um livro assim. Escreveria um homem isso sobre si mesmo? Certamente não. Então isso daqui é a palavra de Deus. Deus falando, e o homem ungido, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo. Creia nos seus profetas e será prósperos. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, recebe galardão de justo. E o galardão de profeta é o Espírito Santo, é Deus, essa é a herança. Ele disse para Moisés: Moisés, você não vai possuir riqueza aqui, Moisés, você não vai possuir herança aqui, Moisés, eu sou a sua porção, eu sou a sua herança. Devemos aprender essa lição. Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Fique com a palavra, deixe o Espírito Santo refletir na sua vida, é isso que Ele quer, correto? Vamos cantar o hino 165? Minha possessão eterna. Minha possessão eterna, mais que a vida, mais que o amor, mais que tudo que eu conheço, és meu Deus, meu Salvador. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre na jornada minha aqui, pelo vale tão sombrio, ou no mais terrível mar, queira a tua mão divina sempre, sempre me guiar. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre na jornada minha
aqui. Quando pelas santas portas da feliz Jerusalém eu entrar na tua glória, gozarei eterno bem junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti. Quero andar contigo sempre na jornada minha aqui. Aleluia! Você sabe que todo verdadeiro cristão, ele sabe que a vida cristã dele é como sua profissão. É como, não estou dizendo que é uma profissão, é como a sua profissão. Uma pessoa que não tem outra profissão, digamos que a profissão dele é mecânico, ele não sabe fazer outra coisa. É um lavrador, não sabe fazer outra coisa, ele tem que viver daquilo. Então ele exerce a sua profissão completamente com carinho, com amor, com dedicação. Ele ama a profissão, porque é o ganha-pão dele. E a vida de um cristão é como uma profissão. É como ele ama ser cristão verdadeiro. Ele ama ser um filho verdadeiro, uma filha verdadeira. Ele procura dedicar tudo. Ele devota toda a sua alma, toda a sua vida para Deus, sem nenhuma reserva de domínio. Ele o faz. Por isso ele tem o temor de Deus. Ele tem o temor de Deus na sua vida. Deus nos ajude. Querido Pai Celestial, abençoa, Senhor, cada um dos seus pequeninos que estão sob as mãos desses magistrados covardes, homens cruéis, homens que usam o seu poder, Senhor, para destruir, para matar, para defraudar, homens que não têm pena, Senhor, homens que são demônios, que são na verdade, Senhor Deus, instrumentos malignos para matar, roubar, destruir a vida. Tenha misericórdia dos seus pequeninos, que às vezes estão, Senhor, ali. Oh Deus, vence-o, afasta esses demônios, quebra esses agrilhões, abre a porta dos calabouços, abre as portas da prisão, deixa a tua palavra prevalecer, Senhor, é a verdade. No nome de Jesus Cristo, a favor dos seus filhos, nós te pedimos isto agora, Senhor. Despede-nos em paz, leva-nos, guarda-nos, protege-nos de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Deus os abençoe. Abençoe o outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. É tempo, o mestre está chamando já. Marchar, marchar, confiando em seu amor. Partir, partir, a salvação a proclamar com a palavra santa do bom Salvador. Sim, marchar avante, todos seguindo a divinal bandeira. Sim, marchar avante, unidos, firmes, sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão. Consagrai-lhe todo o vosso coração, pra Jesus obedecer e cumprir o seu querer. Entoai louvores altos, avançar.
Desperta, igreja, o teu poder vem exercer a todos. Faze Cristo conhecer a tua mão. Estende com paciente amor da morte eterna, esforça-te para os deter. Sim, marchar avante, todos seguindo a divinal bandeira. Sim, marchar avante, unidos, firmes, sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão. Consagrai-lhe todo o vosso coração, pra Jesus obedecer e cumprir o seu querer. Entoai louvores altos, avançai. Igreja alerta, o dia prometido vem, no qual Jesus, o Salvador, virá. Por toda parte o vitorioso Redentor, eterna glória e honra e louvor terá. Sim, marchar avante, todos seguindo a divinal bandeira. Sim,